Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma live. Vou dar um tempinho para o pessoal entrar, ver que a gente já está por aqui. Olha lá, já tem gente falando oi. Oi, Denis, Arthur, o Kleberson. Oi, Dani. Carlos. Carlos, que bom te ver aqui. Muito legal. Boa noite. Oi, Fê, tudo bem? A Thaís, ó, que legal. Oi, Sara, tudo bem? Caterine, a nossa convidada, já te vi aqui hoje. Gente, pensando aqui mais uma vez em trazer conteúdo de qualidade para vocês, a gente vai falar sobre um tema que na nossa segunda live, que foi com o Dr. Adam, foi muito pedido, fez muito sucesso, né? Que é as relações trabalhistas nos condomínios durante a pandemia. O que aconteceu quando essa grande crise chegou em março? O governo começou a tomar algumas atitudes para minimizar o impacto dessa crise na parte que é uma crise da saúde na parte econômica. Então ele começou a dar algumas alternativas para os empresários, para os responsáveis das empresas e também dos condomínios, para conseguir dar um fôlego no seu fluxo de caixa sem ter que chegar na demissão das pessoas, dos colaboradores. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tem muitas dúvidas. Então o Gilberto entrou, a Blanca, o Paulinho, tudo bem? Muito feliz que vocês estão aqui. Então a nossa convidada de hoje que vai nos ajudar com esse assunto, eu sou super fã dela, não posso nem falar muito aqui porque eu sou suspeita, é a doutora Caterine, ela é advogada trabalhista, membro da comissão de Direito Trabalhista da OAB de São Bernardo, trabalha na Mendes Advocacia e nos ajuda muito em tudo o tempo todo. Então eu tenho certeza que ela vai poder nos ajudar muito. Johnny, oi Cida, tudo bem? Andréia, vamos lá. Caterine, eu já vi que você está aí, então eu vou te chamar para a gente começar o nosso papo aqui. Só esperando a Caterine aceitar. A nossa música que já virou padrão aqui, que para trabalhar com condomínio tem que ser assim, né? Caterine, eu vou pedir para você pôr o celular em pé. Tá ótimo. Seja muito bem-vinda, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada aí pelos elogios. Eu que agradeço essa oportunidade, né? E antes de mais nada, eu quero agradecer a caneca. Gente, eu preciso mostrar uma coisa hoje para vocês aqui, mas eu não quero acabar com essa live antes de começar. Olha a minha caneca de glitter. Blanca, desculpa. Mas aí hoje eu tô arrasando com a minha caneca de glitter personalizada, porque o mundo é das mulheres e o Fábio não tá aqui hoje, eu posso falar o que eu quiser. Então vamos lá, Caterine. Eu acho que esse ponto é um dos pontos que mais tem trazido dúvidas no nosso dia a dia, né? Tanto para nós, que os síndicos nos procuram num primeiro momento, quanto para os gestores dos síndicos dos condomínios. A Blanca está colocando que morreu. Sem saber o que podem, o que não podem fazer, porque cada dia sai uma medida nova, um decreto novo. Eu não sou advogada, não vou saber te falar as palavras certas aqui juridicamente, mas a gente tem lidado com muitas dúvidas. Então eu queria que você começasse dando um resumo breve para a gente de todas as possibilidades que o síndico tem nesse momento para enfrentar a crise e a gente aprofunda ao longo da nossa live. Tá bom. Então é o seguinte, quando foi decretada a quarentena, que gerou todos esses problemas, que vou fazer com funcionário, a quarentena ele tem que ficar em casa, tudo. Então o governo decretou lá as medidas provisórias, né? Que foram, né, problemáticas todas. Mas o que ficou certo para liberado para ser feito, tá? Então, antecipa férias, tá? Os funcionários podem tirar as férias, antecipar períodos aquisitivos de férias, home office, banco de horas,
mesmo para aqueles casos que não tem o banco de horas já determinado, mas fazer um tipo de um banco de horas negativo. Porque o banco de horas normal é o quê? Você trabalhou e vai descansar, né? Aí faz o contrário. Você descansa, né, agora, e depois você compensa. Então, essa também é uma possibilidade. Tem a suspensão do contrato de trabalho, a carga horária, né, a redução da carga horária do contrato. Tem a licença remunerada. Então, existe uma série de coisas que foram liberadas para que se pudesse continuar com o trabalho dentro de uma restrição, tá? Então, ainda pode, né, fazer revezamento, escalas, o que não pode é aglomerar, tá? Isso então não pode aglomerar. Então, numa sala não pode ter 4 pessoas trabalhando, não pode ter aquela aglomeração. Então, quanto a isso, os síndicos, enfim, os empregadores, eles têm que tomar cuidado com isso, com essas aglomerações. E evitar ao máximo. E quem estiver trabalhando não aglomerado, usar máscara, ter o gel, ter todas as proteções para que se evite a contaminação. Tá? Então, são esses fatores que precisam ser observados e tomarem todos os cuidados. Tá, então a gente já falou de algumas coisas aqui, ó. Vamos retomando para ficar bem claro. A gente falou das férias e antecipação de períodos aquisitivos não vencidos. A gente falou da possibilidade de home office para quem pode fazer, do banco de horas, da suspensão do contrato de trabalho e da redução do contrato de trabalho. Todas essas são opções que o síndico tem hoje para poder lidar com esse problema sem ter que demitir, né? Isso, e tem ainda a remuneração, a licença remunerada. A licença remunerada, na verdade, né, a gente tem síndicos, advogados e de todos os outros ramos. Então, é deixar a pessoa em casa pagando, né, para manter o emprego dela. E eu, sinceramente, assim, a gente conversou um pouquinho antes, né, doutora? Você vai trazer aqui os esclarecimentos jurídicos, mas eu sou obrigada a trazer um pouquinho também o lado humano. Então, se você está assistindo e o seu condomínio não teve aumento da inadimplência, o seu fluxo de caixa está saudável e você tem alguém com mais de 60 anos e tem condições de mantê-lo com afastamento, licença remunerada, eu acho que do ponto de vista humano, é claro que essa é sempre a melhor opção. Agora, se a inadimplência aumentou, você não tem condições de fazer o pagamento nesse momento, tem muitos desempregados no seu condomínio, aí tem que ser analisado caso a caso, porque daí sim você aplica essas possibilidades que a gente está tratando aqui hoje, né? Em que momento, doutora, você acha que o síndico tem que começar a agir com relação aos funcionários na pandemia? A partir do momento que foi decretada a quarentena. Foi decretada a quarentena, isso aí desde março, tá? Todos esses procedimentos, eles devem ser adotados. Tá? Então, desde março, pessoal que pode fazer home office, fica em home office. Quem tem férias, pode tirar. Então, quem ainda não tomou, eu acho que é impossível, mas quem não tomou a providência, aí já está atrasadíssimo, né? Muito atrasado. Doutora, deixa eu só focar aqui numa questão que acho que é uma das maiores dúvidas. Funcionários com mais de 60 anos ou grupo de risco, eles estão proibidos de trabalhar? Você me deu uma resposta muito interessante quando a gente conversou antes. Vamos esclarecer isso para as pessoas. Onde está escrito que eles não podem ir? Tá, vamos lá. A Lei 13.979, ela instituiu, foi decretada a quarentena. Ali você vai encontrar a calamidade pública, a quarentena, o isolamento, que ele fala que a quarentena vai ser decretada através de um ato administrativo, e ali está falando sobre tudo isso, e a quarentena especificamente para o pessoal, os idosos e quem é grupo de risco. Tá? A Organização Mundial da Saúde, ela também fala da quarentena para o pessoal de idoso e o grupo de risco.
Tem portarias, tem o decreto municipal e estadual, que também fala sobre isso. Então, veja, toda essa legislação que eu te falei, ela demonstra o cuidado que precisa ter com o pessoal de grupo de risco e os idosos. Em nenhum momento fala que não pode trabalhar, porque quem estiver em home office, o idoso ou o grupo de risco, ele pode trabalhar em home office. Não tem problema nenhum. Mas ele não pode aglomerar, ele não pode se expor, sair na rua, por isso que ele tem que ficar em casa. Isso que manda a quarentena, que fique em casa. E esse pessoal, o grupo de risco, os idosos, eles têm a imunidade mais baixa, eles têm mais propensão de se contaminar, por isso que essa atenção muito especial para eles. Aí vem aquela questão, não, eu quero que o idoso venha trabalhar, tá? O que vai acarretar isso? Uma responsabilização se por acaso acontecer dele pegar a doença ou ele morrer. Entendeu? O que acontece? A gente fez ele trabalhar. O síndico falou, não, você tem que vir, eu não tenho ninguém para pôr no seu lugar, eu preciso de você. E ele pegou Covid e a gente ou foi no transporte público indo até o trabalho, ou foi lá, né? A Denise está contribuindo aqui dizendo que condomínio não tem home office. Denise, alguns condomínios têm setores administrativos, quando é condomínio clube e tal, que aí algumas pessoas conseguem fazer home office. O que não tem home office é portaria. E aí, doutora, o que acontece se esse idoso for contaminado trabalhando? Exatamente. Aí, o que acontece? É obrigação do empregador de zelar pela saúde e o bem-estar do seu funcionário. Se ele manda esse funcionário vir trabalhar e ele é contaminado, tá? Ele pode vir a responder por indenização por esse funcionário. É uma doença ocupacional. Entendeu? Então aí já viu, o problema vai ser muito maior do que você deixar ele em casa com uma outra situação, tá? Inclusive, já tem julgados da empresa que mandou voltar a trabalhar, grupo de risco, idoso, eles entraram pedindo a reversão disso daí e o juiz mandou reverter. Isso tem vários julgados nesse sentido. O idoso e o pessoal do grupo de risco tem que ficar em casa, não é para trabalhar, entendeu? Então isso é muito interessante, né, doutora? O que você está me dizendo é que já teve algumas empresas ou condomínios que pediram para o idoso voltar ao trabalho e o juiz disse não volta. Exatamente, isso, né? Isso mesmo. Inclusive, eu tenho uma situação, não é de condomínio, mas é uma situação do empregado, né? Ele entrou pedindo em tutela para voltar a trabalhar, porque a empresa afastou ele. Mas ele estava naquela situação do valor de salário ser muito menor, tudo, e ele entrou pedindo para voltar a trabalhar. Não foi permitido. Tá? O juiz falou, não pode, você não pode voltar a trabalhar. Um caso que aconteceu em Santos, no Tribunal de Santos. Então, ele não permitiu a volta dele. Para você ver como é importante essa situação de preservar a saúde do funcionário. Entendeu? Com certeza. Então, com certeza. Então, para condomínios que têm funcionários do quadro de risco, seja grávida ou com mais de 60 anos. Doença, respiratório, enfim. Vamos dizer o seguinte, ele deu lá em março as primeiras férias, depois ele adiantou um período aquisitivo que não estava vencido, deu férias de novo e acabou. O que ele faz agora? Ou ele pode adiantar feriados, tá? Pode antecipar os feriados religiosos também, desde que ele concorde. Tem a questão do banco de horas, né? Então ele vai descansar, faz o acordinho, descansa, né? Descansa, e depois ele paga esse banco de horas em 18 meses, pagando 2 horas a mais por dia. Tá? Então tem o banco de horas. Vamos pensar só o seguinte, se o condomínio decidir, por exemplo, por suspender o contrato de trabalho, e aí vamos falar de uma pessoa que ainda não está aposentada, para a gente ainda não entrar nessa discussão, tá? O que essa pessoa... porque é bem polêmico. A Denise até perguntou, olha, eu tenho um funcionário, a gente deixou ele afastado, e agora ele voltou, o que a gente faz? Então, para suspender o contrato de trabalho, se acontecer isso,
o que é o mínimo que o condomínio tem que fazer para conseguir fazer isso e o que o funcionário efetivamente vai receber? Se ele tiver suspenso, você está perguntando? O condomínio decidiu suspender. O que a lei prevê? Então, vamos lá. Tem 3 meses que tá com esse negócio da quarentena, tudo. A gente já deu umas férias, 30 dias. Antecipou outra mais 30 dias, tá? Se eu vou suspender, eu tenho 60, eu posso suspender por 60 dias. Então, nós estamos já com 4 meses. Completou tudo isso daqui, tá? E não é grupo de risco, pode fazer a redução do horário. Ele vai trabalhar com os horários reduzidos, com a questão de máscara, todas as proteções previstas, né? E se por acaso for uma situação que não pode, ele não tem como voltar o trabalho numa redução de carga horária, ou fazer o banco de horas, enfim, ele não tiver, então ele entra na situação da remuneração, do descanso remunerado. Tá? Então ele tem essas situações. Nós ainda estamos numa situação que ainda dá tempo de fazer a suspensão do contrato de trabalho, tudo. Por quê? A medida provisória que instituiu isso, ela tem uma validade, foram 60 dias, ela foi renovada. E agora foi aprovada por Senado, porque ela vai ser transformada em lei, tá? Então ela foi para o Senado aprovou e ela tá para ser sancionada pelo presidente. E está para os próximos dias, isso. Então, aí ele vai ter uma nova legislação. Aí vai virar uma lei isso daqui, né? Essa medida provisória vira uma lei. Tem alguns ajustes, tudo, mas ela vai virar uma lei. Então, nisso daí você vai ajustar tudo o que você tem aí para fazer. Então, só para o pessoal que está nos ouvindo aqui entender. Se o contrato de trabalho de um funcionário for suspenso, ele tem que concordar, isso tem que ser homologado pelo sindicato, e aí ele vai ficar em casa e vai receber uma ajuda de custo do governo, certo? Isso. Como se ele estivesse recebendo um seguro-desemprego, digamos assim, só que ele ainda está empregado, certo? Isso. Aí tem alguns casos, por exemplo, que eu enfrentei até essa semana num atendimento, que a pessoa era do setor de monitoramento do condomínio. Então, ela ficava numa sala completamente fechada com outras 3 pessoas verificando as telas. Nesse caso, a orientação foi ou licença remunerada, que a Denise perguntou o que é deixar em casa pagando, e aí tem que colocar outra pessoa no lugar e o condomínio teria que financeiramente ter recursos para isso, né? Ou fazer a suspensão do contrato de trabalho. Aí vamos lá, suspensão de contrato de trabalho para funcionários aposentados. Pode ou não pode? Porque os idosos normalmente estão aposentados. E isso é uma grande polêmica, na verdade. Agora acho que você vai esclarecer, mas até o momento era. Pode suspender o contrato de trabalho dos aposentados ou não pode? Eu não sei se eu vou esclarecer ou confundir mais, né? Porque é o seguinte, a medida provisória disse que pode o aposentado, através de um acordo individual, ter o contrato suspenso. Muito bem. Aí veio uma portaria dizendo com acordo individual para aposentado não pode. Só que uma portaria, ela não pode ser superior ao que manda a medida provisória. Tá? Então, a portaria tem uma discussão dessa portaria referente a esse item ser inconstitucional, entendeu? Aí nós temos a situação, bom, beleza, então temos lá a medida provisória que tem força de lei que fala que o acordo pode ser individual para o aposentado, uma portaria que diz que não pode acordo individual para aposentado. E tem a questão do acordo coletivo, porque a portaria falou em acordo individual, ela não falou acordo amplo e não falou do acordo coletivo. Então, a princípio, o acordo coletivo pode para aposentado. Só que, o que acontece? Como tem a questão da portaria, o pessoal está tendo empecilho com o e-social para o acordo com o aposentado. Entendeu?
na hora que vai cadastrar, tem um empecilho. Aí eles precisam fazer uns ajustes, tudo, por quê? Depois, como está suspenso o contrato, lá na frente para contar como fundo de, ao recolhimento de fundo, do fundo e o férias, a contagem de férias no final do ano e 13º. Então, aí precisaria fazer o ajuste. No entanto, essa lei que está aguardando a aprovação do governo, do presidente, que é a lei que vai vigorar, substituindo a medida provisória, ela tem um artigo que fala que pode os aposentados, através do acordo individual, fazer a suspensão do contrato de trabalho, desde que a empresa assuma o valor do benefício. Porque isso que eu acho que é importante esclarecer. Por que esse impasse tão grande? Porque o governo não paga 2 benefícios para a mesma pessoa. Exatamente. Isso significa que se ela receber ajuda de custo pela suspensão do contrato de trabalho, ela não vai receber aposentadoria ou vice-versa. Na verdade, ela vai manter a aposentadoria e não vai receber o auxílio do governo. Então, por isso eu acho que inicialmente isso demanda um contrato coletivo. O contrato coletivo, a doutora Caterine me ensinou outro dia que a gente participou de uma reunião juntas, é que o sindicato conversa com o funcionário, conversa com o empregador, por isso ele é coletivo. Então, eles chegam num consenso de que aquilo está acontecendo. Então, o presidente assinando essa lei, doutora, vai poder sim, com segurança, sem prejudicar a pessoa, desde que o condomínio contribua com uma parte dessa remuneração, é isso? É com o valor que é o do benefício, o bem, né? O benefício emergencial. Então, o condomínio assume que seria do governo, ele assume, ele paga, o funcionário aposentado fica com o contrato suspenso e não tem problema nenhum. Não precisa intervenção do sindicato para homologar esse acordo. Então, é um acordo individual, é só entre as partes, o empregador e o empregado. E o condomínio assume o valor do pagamento e fica tudo certo, sem problema nenhum. E aí o condomínio também acaba reduzindo esse custo razoavelmente, né? Porque o benefício é bem menor. Porque o valor do benefício é bem menor, ele vai, a princípio, né, continuar sendo com a base do valor do seguro-desemprego, né? Então vai ser menor. Entendi. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui que é o seguinte: se está bem perto do prazo da pessoa se aposentar, que é quando a pessoa já está naquela estabilidade que o condomínio não poderia demitir, pode suspender o contrato? Pode, não tem nenhuma empecilho, não tem nenhuma notícia de empecilho a respeito disso, tá? Então vai suspender, ele pode recolher o INSS por conta própria, porque se está suspenso, não é a empresa o condomínio que recolhe, né? Então ele vai recolher por conta própria e suspende. Não existe, por enquanto, não tem nenhum entendimento a respeito, na medida provisória ela também não fala nada, né? Então, a princípio, pode. Tá. No caso das antecipações de férias, né? Como que faz depois para contar, no caso de uma demissão, né? Você fez antecipação de férias, aí na rescisão, esse período conta ou não conta? Como que tá isso? A gente já tem alguma coisa... Isso. Você está falando do período que foi dado de antecipado da aquisição, né? Que ele não teria direito e foi antecipado, né? É o seguinte, também é outro dilema, tá? Na medida provisória, ela é omissa quanto a isso. Mas, no projeto de lei da medida provisória, agora da 927, tá? Tem um artigo que prevê que se um funcionário pedir demissão, aí é descontado. Mas se ele não pedir demissão, ele for demitido, então a gente, contrassenso, entende que ele não pode ser descontado. Entendi. Entendeu? Então, na verdade, tudo isso está mudando muito, né, doutora? Todos os dias... Sim. A gente tem novidades, né? Porque, olha, veja, nós estamos há 3 meses nessa situação. Então, em 3 meses, ainda não tem nada sedimentado.
Não tem, nós não temos julgados, a própria lei não está ainda feita, né? Ainda está em projeto de lei, estamos com medidas provisórias. Então, a lei mesma ainda não foi feita, não foi aprovada, né? Então, nesses projetos de lei ainda tem as modificações, algumas coisas que estão sendo acertadas, que vêm das medidas provisórias, então elas estão sendo acertadas. E depois que tiver a publicação da lei referente a essas medidas provisórias, aí vamos ter os julgados, jurisprudência, tudo. Mas isso é um longo caminho, né? Não é uma coisa assim tão recente, 3 meses, né? Daqui até o final do ano, muita coisa vai mudar. Muitos entendimentos vão ser mudados. Uma coisa que eu estou falando para você agora, com o decorrer do tempo, que a gente vê a situação, as análises, vai ter outro entendimento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a flexibilização, né? A gente tem ouvido muito esse assunto aí, tanto na televisão quanto nas mídias sociais. Muitas cidades estão flexibilizando, inclusive São Bernardo, a gente já tem aí os escritórios, as concessionárias podendo abrir das 10 às 2. Eu vou ser bem sincera, a gente na Neon ainda não se sentiu confortável de fazer esse retorno para o público. E também tem o seguinte, se a gente retorna para o público, tanto por telefone quanto para o balcão, eu preciso ter todas as pessoas lá dentro, inclusive as pessoas de risco, porque senão eu vou ter reclamação. Então, na verdade, a gente ainda não se sentiu confortável para isso, mas a gente sabe que a gente vai ter que caminhar para isso. E que o condomínio também, o síndico também vai sofrer uma pressão para ter esses funcionários de volta, para flexibilizar e para começar o retorno, né? Qual que é a melhor forma de fazer isso aí sem criar um passivo gigante? O que você aconselha? Sem dúvida, não chamar idosos e pessoal de grupo de risco. Esses deixa eles quietinhos no lugar deles, tá? O restante do pessoal que vai voltando precisa ter a questão do uso de máscara, aqueles protetor de acrílico, quem faz parte do pessoal de limpeza, ter todos os cuidados, porque eles vão mexer muito com o pessoal, álcool em gel, todas essas instruções que a gente ouve muito, tem que ser intensificada. Tá? Então, a partir do momento que começar a aumentar a flexibilização, aí a gente vai começar também a sair da quarentena. Porque enquanto não for decretado o fim da quarentena, nós estamos em quarentena. Tá? Então, tem que aguardar isso. Então, não adianta falar, não, vamos todo mundo normal. Não, nós estamos em quarentena ainda. Então, enquanto não decretar o final da quarentena, todos os cuidados precisam ser tomados. Isso daí não tem a menor sombra de dúvida, tá? E mesmo importante a gente falar isso, né? Eu falei isso num vídeo que eu fiz esses dias. O vírus está aí. A pressão de flexibilização é econômica, não é da saúde, né? E tem mais um detalhe. E tem mais um detalhe. Isso não quer dizer que amanhã não volte ao estado que estava antes da quarentena. Fecha tudo. Quer dizer, por enquanto é tudo provisório. Aconteceu isso em algumas cidades já, né? Exato. Campinas, eu acho que voltou ontem, hoje, alguma coisa. Voltou atrás também, começou a abrir, agora voltou atrás. Então para você ver que tudo é provisório, né? Então não tem nada já, senão é certinho. Mas enquanto tá decretado a quarentena, tem que se manter a quarentena. Tá? Então, isso daí a gente não pode nem discutir isso daí. E tem mais um detalhe, tá? Tá tendo fiscalização. Tá? Nós tivemos um condomínio aí em Santo André que teve a fiscalização do agente de saúde, foi lá, ele pediu para que apresentasse todos os procedimentos que foram feitos, como que foi indicado para os funcionários, lavar a mão, usar máscara, tudo isso. Apresentar quem era do grupo de risco, quem estava afastado, quem estava com contrato suspenso. Tudo isso teve que ser apresentado. Então, a fiscalização está ocorrendo sim. Tá? Eles vão lá, fiscalizam, dão um tempo para se apresentar a documentação solicitada, tá?
Se não apresentar, tem multa. E isso é previsto na legislação. Entendeu? Então precisa tomar cuidado. Alguém colocou aqui que tipo de fiscalização? Fiscalização das leis trabalhistas, que é o que a gente está falando aqui hoje, tá? Então é importante a gente falar isso. Fiscalização de saúde também, da saúde também, tá? Então é um agente fiscal que ele vai verificar se o condomínio atendeu a todas as solicitações de prevenção e quem foi para suspensão de contrato, tudo, se foi feito corretamente. Entendi. Eu vi também um comentário aqui da dona Viviane a respeito da abertura das áreas comuns, né? Só para tirar a dúvida dela, tá? Eu sei que esse não é o tema de hoje, mas na verdade, assim, a gente está indicando que a pressão no condomínio for grande, que abra as áreas que são descobertas, tipo quadra, parquinho, ou que faça com horário agendado. Então, é o que a doutora falou. A gente não saiu de quarentena. O país ainda está em quarentena. Então, enquanto isso perdurar, a gente tem que tomar todas as medidas de segurança, né? Aqui, a Denise está perguntando, não entendi. Se tiver funcionário com 61 anos, teremos multa? Pode responder, doutora? Sim. Se você tiver um funcionário de 61 anos que está trabalhando e vai à fiscalização, ela provavelmente vai questionar por que esse funcionário que é grupo de risco está trabalhando. Tá? Então, ela vai mandar afastar, porque ele tem uma condição especial. Aí vai mandar afastar ele. Tá? Então, aí que está aquele período que você tem que demonstrar que está atendendo às especificações. Então, afasta esse funcionário. Então, pessoal, assim, para ficar bem claro, não está escrito em nenhum lugar que é proibido o funcionário trabalhar, mas ele não pode ser colocado em risco. E o condomínio tem que conseguir comprovar que está dando todas as possibilidades dele se manter seguro lá dentro. É isso, né, doutora? Isso mesmo. Porque imagina uma situação. Amanhã o funcionário entra com uma ação trabalhista, funcionário do grupo de risco, entra com uma ação trabalhista, falando que o condomínio não colocou ele, afastou para a quarentena, e ele ficou lá sendo exposto aos perigos, tudo, e ele pede uma indenização. O juiz vai dar indenização para ele. Vai dar Exatamente. Por isso que se for para manter, o condomínio tem que se resguardar muito bem das medidas e pensar bem, né? Eu sinceramente acho que o mais seguro, 100% seguro, é afastar, apesar de não ser possível em todos os casos, né? Exatamente. Para que correr o risco? Você imagina se esse funcionário vier a ser contaminado. Tá? Como você vai provar que não foi lá no condomínio, que ele deu uma festa e ele foi contaminado na festa? Sabe? É complicada essa questão da prova. E vamos pensar um pouquinho do lado humano também, né, doutora? De novo, eu puxando para esse lado. Mas assim, e se ele for contaminado e ele vier a falecer? Como que a gente vai lidar com isso? Eu, na NEOM, não tenho coragem de colocar os funcionários para irem lá, porque eu não vou conseguir lidar com isso, entendeu? É muito complicado. Então, Denise, a nossa orientação mais segura, 100% segura, é que você mantenha afastado, suspendendo o contrato ou fazendo o que precisar ser feito aí para mantê-lo em casa. Teve uma pergunta aqui que eu acho que é do Júnior, porque eu vi Prado, né? Não sei se você conhece o doutor Prado, ele é advogado também. Eu quero pedir para ele fazer uma live comigo também, se ele ainda estiver aí. Mas ele perguntou o seguinte, funcionário com mais de 60 anos que já deu as 2 férias e tal, pode fazer o banco de horas? Pode. Não tem uma restrição. Ele não pode voltar. Quem tem mais de 60 anos não pode voltar a trabalhar, tá? Então ele pode fazer o banco de horas, quer dizer, transformar aquele período que ele está em casa em banco de horas, porque quando acabar a quarentena, ele vai cumprir o período, entendeu? Então vamos supor, semana que vem acabou a quarentena. Ele está colocando que ele é aposentado, pode mesmo assim? O banco de horas? O aposentado não tem, ele vai ter que cumprir fazer alguma coisa referente a esse período que ele ficou fora. Não vejo restrição. Eu não vejo restrição. Então ele vai compensar esse período que ele ficou afastado, né? O aposentado que ficou afastado recebeu, né? Então ele vai compensar ali na frente.
Sim, entendi. É isso mesmo. Então, é uma possibilidade bem É saudável aí uma para o condomínio. possibilidade. O que é importante é que o grupo de risco e o idoso não trabalhe, o aposentado, como não pode, né, se não for entrar com a questão da suspensão do contrato de trabalho por acordo coletivo, aí você tem que fazer os ajustes. Entendi. O que a gente ouve muito aqui, agora eu vou partir para uma outra pergunta, tá? É Tá? assim, não, o meu é terceirizado, a terceirizada se vira. E a terceirizada, esse é o papel dela, né? É uma das vantagens de você ter um funcionário terceirizado, é que se aquela pessoa falta, você não tem que se preocupar, cobertura de férias, valor de rescisão, tem um monte de vantagem, mas tem algumas desvantagens também. O que você pensa disso, doutora? Olha, não só nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, mas na situação normal, não é o fato de terceirizar o setor que o condomínio, o síndico, não tem obrigação o que está acontecendo com aquele funcionário terceirizado. Por isso que existe a responsabilidade subsidiária do condomínio nas questões trabalhistas que envolvem as terceirizadas, entendeu? Porque se o síndico ele tem que verificar se estão pagando hora extra, se aquele funcionário está fazendo horário de almoço e descanso, tá? Ele não está, ele está vendo que não está fazendo, ele tem que questionar a terceirizada, olha, o fulano ali não está tirando o horário de almoço dele, porque amanhã, quando tem a reclamação trabalhista, ele vai responder sobre aquilo ali, tá? E a mesma coisa agora na questão da pandemia. Muito bem, a terceirizada suspendeu o contrato de trabalho, né, hipoteticamente. Qualquer pessoa suspendeu lá o contrato de trabalho. Ela preencheu todos os requisitos necessários que consta na portaria que vão autorizar o pagamento do benefício? Foi feito tudo certinho? O funcionário está recebendo o benefício? Porque acontece o seguinte, se ele não recebeu o benefício, esse valor vai ser cobrado da terceirizada. Tanto a parte do valor, dos salários, que não vai ser mais o valor do benefício, volta a ser o valor do salário, como todos os encargos. E ele vai cobrar isso lá na justiça. Consequentemente, vai chamar o condomínio para responder também. Então, se o condomínio não ficou de olho para ver se a terceirizada não fez a suspensão do contrato de trabalho corretamente, se o funcionário terceirizado está recebendo benefício, tudo, então tudo isso ele precisa verificar, senão ele vai ser chamado e vai responder na justiça. Entendi. Então, vou dar uma traduzida para quem não é advogado. O condomínio é responsável também pelos funcionários terceirizados, na pandemia ou não, tanto faz. É isso, né? Então, se a terceirizada não fizer efeito agora, o condomínio pode ser responsabilizado lá na frente da mesma forma. Por isso que a gente sempre orienta, na Neon, quando a gente faz o fechamento da prestação de contas, a gente amarra o pagamento da terceirizada com a apresentação dos comprovantes. A gente não consegue garantir 100%, porque a folha não é feita por nós, mas a gente consegue dar uma segurança mínima. Então, se precisarem de auxílio nesses casos aí também dos terceirizados, é importante acompanhar, porque o condomínio pode ser responsabilizado lá na frente. Doutora, acho que não ficou claro aqui, tem uma pergunta. No caso da suspensão de contrato de trabalho, o funcionário tem que concordar? A suspensão do contrato de trabalho, ele precisa fazer o acordo individual, tem que concordar. Eles vão fazer lá um acordo assinado como um acordo. Tá? O acordo individual, ele vai fazer lá, sem intervenção do sindicato, vai acertar com a empresa. Tá? Ele automaticamente, não adianta ele falar assim, eu não concordo. Ele vai ter que concordar, gente. Na prática, vai ter que concordar. Não tem como, porque vai fazer o quê com ele? Entendeu? Então, não, é complicado, porque é uma oportunidade para ele também não perder o emprego dele, né? É que eu acho esse tipo de pressão complicada, mas é o que está todo mundo vivendo agora, né? E quando a gente manda para o sindicato, gente, eles ligam para os funcionários e perguntam, é isso mesmo que você quer?
você está seguro, você vai receber um pouco menos, porque a remuneração que o governo dá é baseada no cálculo do seguro-desemprego. Então, ele não vai receber exatamente o salário que receberia. Ó, tem uma síndica aqui colocando, ele diz que não concorda. Se ele não concordar, aí não tem jeito. Aí né, a gente não quer falar em demissão aqui, mas... Exatamente. A gente faz, é o seguinte, a gente expõe as possibilidades, né? A pessoa não concorda com isso, não concorda com aquilo, também não pode ficar nessa situação. É complicado, né? Porque ela está correndo risco de ficar desempregada, né? Porque o condomínio está tentando pensar em todas as possibilidades. Exatamente, né? Porque o que acontece? Não é melhor, eu estou vendo aqui que ele está fazendo, aí não vai concordar que ele vai ficar com 50%, mas não é melhor ele ficar com esses 50% do que ficar desempregado? E outra, depois podendo retornar ao trabalho, porque, gente, isso é uma fase, vai passar, e ele vai ter o emprego dele garantido ali, né? E tem um outro detalhe, lembrando da estabilidade que a suspensão do contrato de trabalho deixa para você. Então, se você está com o contrato de trabalho suspenso, o período que ficou suspenso, você não pode ser demitido. É verdade. Né? Você ficou 2 meses com o contrato suspenso, 2 meses depois que terminar, você não pode ser demitido. Você tem essa garantia, né? Então, é uma questão da pessoa também. Todo mundo está nesse barco, está todo mundo naquela incerteza. Então, melhor você ter ali o 50%. E aí também vai da questão um pouco de cada um, né? Não tem jeito. Ô, Jorge, eu não recebi pastel, o De Pastel entrou aqui, eu não recebi pastel na minha última live. Você prometeu, hein? Quinta-feira tem de novo. Pessoal, quinta-feira tem de novo. E eu quero pastel entregue aqui na Neon Santo André, que eu tô aqui. Doutora, uma coisa que é uma dúvida, assim, ó. A gente, eu tenho, no meu condomínio, por exemplo, o zelador está com a carga de trabalho reduzida. Então, ele está trabalhando 50% do tempo dele, né? Se acontecer um problema, por exemplo, estourou um cano no condomínio, e ele ou tinha que ir embora, ou ele não está ali. É um pouco absurdo de dizer, mas pode fazer hora extra com jornada de trabalho reduzida? Como que funciona isso? Quando aconteceu, né, lá a medida provisória falando da redução da jornada de trabalho, tudo, qual foi o primeiro pensamento? Não pode, imagina, onde já se viu. Se a jornada está reduzida, não contrassenso você pagar hora extra, exigir a hora extra, concorda? Mas, com o passar do tempo, analisando os fatos, tudo, ou como você falou, estourou um cano e precisa do pessoal ali para trabalhar e tal. Para suspender esse contrato, encerrar o contrato de redução, eu preciso dar 2 dias. Não dá para esperar 2 dias. Então, a hora extra é bem-vinda nesse caso. Logicamente que vai ser para aquele período específico, horário específico para fazer aquela determinada coisa. Então, aí eu não vejo o problema do pagamento da hora extra. Tá? E não substituir. Veja bem, é diferente você substituir o funcionário, aquele que está trabalhando, horário reduzido, e fazer ele trabalhar mais, para compensar aquele outro que está fora, e pagar hora extra. Não é essa a questão. É uma questão específica. Estourou o cano, precisa, então aí a gente põe aquela pessoa para trabalhar e hora extra, sem problema. Eu não vejo problema. Parece um pouco um contrassenso quando a gente pensa, mas na prática a gente tem visto que às vezes é necessário, né? Não tem outro jeito. Exatamente. Porque se eu for esperar eu vou cancelar esse contrato de redução. Eu tenho que cancelar com 2 dias, 48 horas de antecedência. Avisar, né? Com 2 dias. Não vai dar tempo. Eu estou com uma coisa urgente ali para resolver. Né? É claro, então, isso é vida real, né? Se justifica a hora extra, né? Tá. A gente tem uma pergunta aqui, ó, dizendo o seguinte: o condomínio é responsável solidariamente, mesmo que no contrato conste uma cláusula de que o condomínio não é responsável, porque sempre consta isso no contrato, né, doutora? Responde para nós. Olha, a responsabilidade nunca é solidária, mas é subsidiária, tá? E isso é previsto na súmula 331. Tá? Essa súmula,
do TST, ela sobrepõe ao que está falando no contrato, tá? O contrato tem isso daí, mas lá na Justiça do Trabalho, quando a gente vai responder uma reclamação trabalhista, o condomínio é chamado para responder subsidiariamente com a terceirizada nessa demanda, tá? Mesmo tendo essa cláusula não vai ter validade. Tá? Essa cláusula ela pode ser usada, sabe quando? Quando o condomínio assume essa demanda trabalhista, porque a primeira reclamada não assumiu, né, que é a terceirizada, entrar com ação de regresso para receber da primeira reclamada o que ela pagou. Entendeu? Não. Isso daí você vai poder usar isso daí numa questão civil. Eu sou um condomínio. Ah, entendi. Então, o condomínio teve que se responsabilizar pelo pagamento de um processo trabalhista. Eu, como síndica, posso entrar com processo contra a terceirizada, cobrando esse valor. O problema é que, normalmente, quando a terceirizada não cumpre com os deveres dela, ela já está com problemas financeiros suficientes para também não me pagar, né? Exatamente, mas aí já é uma outra questão, né? Mas que tem essa possibilidade, tem. Muitas vezes, eu já fui muito questionada quanto a isso por alguns síndicos, né? Mas aí a gente vai para a realidade, tá? Essa terceirizada está onde? Ah, não sei. Ah, achou a terceirizada, ela tem algum bem? Não tem, compensa. Não compensa, vai gastar mais. Então, na parte prática, fica por isso. Entendi. Doutora, uma dúvida que apareceu aqui, acho que já faz um tempinho. Não é trabalhista, mas como você é advogada, acho que pode nos ajudar. Pode multar quem está andando sem máscara pelo condomínio? Não. Primeiro você vai advertir, né? A pessoa que está sem máscara, tá? Eu acho que só vai multar. Eu acho que você só vai multar se tiver alguma previsão, tá? Mas eu acho assim que a princípio a multa não vai. A advertência sim, sem dúvida, mas multa, se não tem previsão, você vai multar de quanto? Qual vai ser a multa? Eu não sei. Aí a multa por infringir não é regulamento interno, né? Então, não tá Olha, previsto, eu sinceramente, em condomínios muito grandes, eu estou orientando que no caso de muitas pessoas estarem com essa prática, por colocar os outros em risco, faça a primeira notificação e ameace de multa. Então, tá, aí tudo bem. Você vai notificar, tá? Mas aí a multa, aí tem uma questão, você vai multar com que base? Eu vou multar um valor de uma cota, mas onde está a previsão disso daí? Acho que já fica um pouco... eu acho que pode dar uma longa discussão, né? Eu acho que pode dar uma longa discussão. Mas a advertência sem dúvida. Advertência sem dúvida. Eu acho que até a obrigação, tá? Do síndico fazer isso. Então, tem isso, né? O síndico, nesse caso, então, tanto com relação aos funcionários, quanto com relação à higiene, à circulação de condôminos dentro do condomínio no período de pandemia, ele precisa se preocupar com a responsabilidade que o cargo dele exige. Assim, ele tem que o tempo todo comprovar que ele está cuidando também dos moradores, para que eles consigam manter a saúde deles ali, né, no dia a dia? Eu acho que sim, viu? Porque eu acho que faz parte da função do próprio síndico, né? Preservar a coletividade, né? A saúde de todo mundo. Porque se ele não preserva, não cuida da limpeza e tiver contaminação, isso daí vai trazer uma série de problemas para todo mundo dentro de um condomínio. Imagina um condomínio grande. Sabe? Então, e um condomínio grande, ele tem que ter cuidado para não ter aquela contaminação em massa, né? Eu acho que isso tem um nome específico que acontece também nas cidades, isso é muito delicado. Em São Paulo está acontecendo, aqui pelo menos dos nossos condomínios eu não vi nenhum caso, porque as pessoas têm sido muito cuidadosas, mas eu acho que quanto mais o síndico pudesse resguardar, escrever, formalizar. Então, a gente pensa no lado humano, mas também dá segurança para os clientes que estão nos ouvindo aqui, né? Isso também é muito importante. É muito importante. Isso, pode falar. É muito importante isso. Então, é uma questão de não só para os funcionários, tá? A questão de lavar as mãos, passar o álcool, todas essas precauções, não só para os funcionários, mas para quem roda no condomínio,
os moradores entram e saem, têm contato com o funcionário, eles precisam também estar com todos esses cuidados. Sim, né, para certeza. evitar a contaminação. Sim. O que é importante é isso, evitar a contaminação. Sim, olha, meus comentários tinham travado aqui, ó. Então, posso traduzir que para contratar uma empresa é condição zero avaliar todo o seu histórico, principalmente a quantidade de processos trabalhistas em aberto, para contratar uma terceirizada. Eu acho que não é só no ato da contratação, tá? Eu acho que é no decorrer do seu contrato também ver a saúde dessa empresa terceirizada. Porque hoje ela pode estar ok, tá? Mas daqui a um ano você não sabe. Então eu acho muito interessante estar sempre vigiando se essa empresa terceirizada, ela está com uma boa saúde financeira, como ela está no mercado. Os mesmos cuidados que você teve na hora da contratação, ter posteriormente. Sabe? Porque isso daí é uma coisa muito complicada, porque na hora que ela some do mercado, gente, não encontra, vai ficar tudo nas costas do condomínio, não vai ter jeito. Sim, tem que tomar bastante cuidado e acompanhar no mês a mês. É importante, até porque número de processos é muito relativo. Uma empresa que tem a mão de obra como serviço, ela vai ter processo trabalhista, isso é fato. Agora, como ela responde a esses processos e quão seguro os seus clientes se sentem é que tem que ser avaliado no mês a mês, né, Exatamente. Exatamente. Deixa eu te dizer uma pergunta aqui, ó. Só para concluir. Pode falar. Só para concluir. E não só verificar como ela, na hora da contratação, verificar os outros condomínios que estão com contrato com ela, porque a gente pode depois correr atrás do contrato desse outro condomínio, entendeu? Sim. Então tem uma série de coisas que precisa tomar cuidado, não é uma coisa só, na hora da contratação ela estava jóia, depois não tomar mais cuidado nenhum, é muito complicado isso. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. O síndico pode solicitar ao porteiro zelador que meça a temperatura dos prestadores de serviços e visitantes? Eu acho que sim. Eu acho que faz parte da prevenção. Tá. Se a empresa apresentar problemas financeiros, o condomínio pode pagar parcialmente a empresa e assumir o pagamento do salário dos funcionários? Como que é? Não entendi essa pergunta. A empresa teve problemas, né? Então, ela não pagou o salário dos funcionários. O condomínio pode assumir isso, não pagar para ela e pagar para os funcionários? Da terceirizada, você está falando? Da terceirizada, isso. Olha, eu nunca vi, mas eu acho que pode. E depois ela desconta do pagamento. Na verdade, eu já vi. E a gente já fez isso e deu certo. A terceirizada teve aquele problema momentâneo. Então, a gente pagou os funcionários. É claro que tem que ficar muito de olho, porque se ela deixou de pagar salário, imagina como estão os recolhimentos trabalhistas lá. Exatamente. Então. Tudo, né? Isso. Tem que tomar muito, muito cuidado, né? Aí tem alguns outros comentários aqui. A gente está caminhando para o final. Eu morro de medo que o Instagram derrube a gente. Eu não sei porque hoje os comentários travaram. Mas o que você deixa de mensagem, doutora, para os síndicos que estão se sentindo inseguros? O que você quer deixar aqui de mensagem hoje na nossa live? Olha, essa situação de segurança, ela é complicada mesmo, é complicada para todo mundo, tá? É complicado para a gente da área jurídica, que também não sabe o que vai dar tudo isso, tá? Mas a gente tenta conversar e tentar achar uma solução. Então, eu acho interessante o síndico procurar a gente do jurídico para expor o problema dele e junto a gente tenta uma solução, tá? Não pode esquecer que a gente do jurídico é um apoio para eles. Não é porque a gente fala às vezes assim para o síndico, olha, a lei fala isso, que a gente está contra o síndico, entendeu? A gente, muito pelo contrário, a gente está a favor dele. Então, a gente está na precaução, mostrando que tem, que pode ser feito, que não pode, tá? E aí ele que vai escolher, tá? De repente ele opta por fazer uma coisa que a gente não aconselha, aí é outra história. Mas é uma situação que uma hora vai passar, tá? Com certeza. Mas eu acho que uma coisa que a gente pensando muito assim em vida real, em tudo isso que a gente está enfrentando, né? Às vezes, no momento, principalmente eu, por exemplo, estou ali na linha de frente, não sou advogada, no momento, a gente não tem a resposta de bate-pronto.
Mas eu acho que vocês podem se sentir muito tranquilos que, olha, a doutora Caterine está aí para demonstrar que ela está acompanhando dia a dia a lei que ainda nem foi aprovada, vai ser, já voltou. A gente vai estar acompanhando de perto para passar a melhor orientação possível. E sobre a pandemia, aí tem várias dúvidas chegando ainda aqui. Podem mandar por e-mail, neon@neonimóveis, né? Ou o seu e-mail, a doutora, quer deixar para nós aqui? caterine@advocaciamendes.com.br. É Caterine com C e TH, @advocaciamendes.com.br. Porque as dúvidas sobre pandemia nunca vão acabar, mas a gente está aqui para ajudar no seu dia a dia, é isso aí. Exatamente. Então a gente vai tirando as dúvidas, procurando ajudar de alguma forma, tá? E conforme a gente vai tendo notícias, vai tendo julgamento, vai tendo entendimentos do judiciário, e a gente vai adaptando a situação, tá? Então é assim que vai funcionar por enquanto. Com certeza. Doutora, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que deu para a gente esclarecer bastante coisa, mas se ainda tiverem muitas dúvidas, a gente chama de novo e conversa aqui. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, está nos ajudando muito, com certeza. Essa fase para vocês eu tenho certeza que está sendo bem complicada. Ai, de nada, gente. Olha isso aqui. Eu só vou fazer live agora com a Dani me ajudando, que eu ganhei vários mimos aqui também. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a todos que nos assistiram. Quinta-feira tem mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.